glory and all the honor to your name alone belongs all the glory and all the honor to your name alone belongs all the glory and all the honor. Every other name will fade away. Only you, my King, will have the glory in that day. Every high and lofty thing that we have made will be brought to the ground before you, my God. In your presence we fall down. Olá pessoal, tudo bem? Essa que é a celebração Nova Vida que acontece no nosso canal todo domingo às 7 horas da noite. Seja muito bem-vindo e que possamos adorar juntos ao nosso Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este culto, Pai, que nós possamos te adorar com todo o nosso coração e que este culto venha a ser muito abençoado e a palavra venha edificar as nossas vidas, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o louvor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Me ensina,
Jesus, em todo tempo te louvarei. De todo coração, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei, Espírito e em verdade. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, amado Jesus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, 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 essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Então vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Então vem. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Então vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Então vem. Então vem. Então vem, assim como está, vem para adorar. Vem, vem, vem. Meus queridos irmãos,
tem um livro do pastor Caio Fábio que é muito bom. O título dele é Uma Graça que Poucos Desejam. O interessante desse livro é que ele vai mostrar que dízimos e ofertas é uma graça. É uma graça de Deus, é um privilégio dado por Deus quando a gente pode ofertar e dizimar. É uma graça, é um privilégio dado por Deus. Só que, como o título do livro diz, essa é uma graça, é um privilégio que nem todo mundo deseja. Contudo, eu quero dizer para você o seguinte, assim como eu, quando você também entrega o seu dízimo e sua oferta, deposita ou transfere para essa conta, porque nesse momento nós não estamos fazendo isso lá no templo da igreja. Mas quando você faz a sua contribuição online, ou quando você vai ao banco e faz esse depósito do seu dízimo, da sua oferta, na verdade, o agraciado é você. Deus não precisa desse recurso, Deus não depende dele, Ele mesmo te dá. E Ele te dá para que você dê. Então está aqui o número da nossa conta. Você pode contribuir, entregando seu dízimo e sua oferta com carinho, com amor e com generosidade. E certamente o Senhor se agrada de nós quando assim fazemos. Então não deixe de participar desse ato de adoração, desse ato de gratidão, em generosidade e amor, contribuindo com seu dízimo e com sua oferta. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Como é bom adorarmos a Deus juntos, né, gente? Então agora vamos para o momento da palavra. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Essa é a celebração Nova Vida. Que paz e prosperidade da parte do Senhor repouse sobre você, sobre sua família. Nesse momento queremos compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra aí em 2 Crônicas, capítulo 20, apenas o verso 12. Eu quero pedir que você tenha agora acesso, porque nós vamos passear por alguns versículos dentro desse texto, e então que você acesse nesse momento a palavra de Deus, seja pelo seu celular, pelo tablet, um computador, seja a Bíblia física, como eu tenho aqui em minhas mãos. O importante é que você esteja ligado na palavra do Senhor, e tenho certeza que esse texto vai trazer edificação para o seu coração. Só o verso 12 de 2 Crônicas 20 diz assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Queridos, todo processo de libertação parece ser legítimo, porque ele pretende ter autonomia, ele pretende ter independência, ele pretende se ver independente
seja de uma tirania, ou seja de alguém que governa, que lidera, enfim, até mesmo filhos, quando querem sua independência econômica, financeira, quando querem ter a sua vida, esse processo de, digamos, libertação, ele parece legítimo porque deseja coisas boas. E é realmente muito bom a independência. Mas nós estamos diante de um texto que nos ensina que depender de Deus é o maior ou está entre os melhores e maiores privilégios que alguém pode ter. Em relação a Deus, jamais pode haver na vida da gente um processo de independência de Deus. A verdade é que o pecado foi exatamente isso. O homem quis independência de Deus. O homem não quis depender de Deus. O homem se afastou de Deus. Contudo, o melhor caminho que nós podemos trilhar é o caminho da dependência do Senhor. Não independência de Deus, mas dependência de Deus. Vamos pensar no texto. Veja, eu li apenas o versículo 12. O versículo 12, ele faz parte da oração do rei Josafá, rei de Judá. A oração desse rei começa no versículo 6 e vai até o versículo 12. Qual é a situação aqui, queridos? Quando a gente olha lá no capítulo 19, a gente percebe que um movimento está acontecendo entre os inimigos de Judá, que pretende varrer a nação de Judá do mapa. É formada uma coalizão, é formado um conglomerado. 3 nações se unem e se juntam para virem contra a nação de Judá, o povo de Deus. São os moabitas, são os amonitas e os meutitas, também conhecidos como os moradores dos montes de Seir. Eles estão agora juntos, com um plano malévolo, maligno, que é destruir a nação de Judá. Quando o rei Josafá ouve a notícia, quando o rei Josafá ouve o que está acontecendo por parte dos inimigos, obviamente, como qualquer ser humano, eu ficaria se estivesse no lugar dele. Ele entrou em parafuso, ficou extremamente preocupado, ficou extremamente ansioso. Ele é o rei da nação de Judá e agora está vindo um exército sobremodo numeroso e que Judá, humanamente falando, não teria a menor chance contra esse inimigo. Era uma ameaça seríssima que se aproximava. E aí, queridos, nós percebemos que muita coisa boa a nação de Judá, junto com o seu rei Josafá, colheram, não porque partiram para encarar essa situação na perspectiva da independência de Deus, mas pelo contrário. Eles partiram a partir da dependência de Deus. E aí, eu quero pensar com você que, quando se depende de Deus, em primeiro lugar, não falta consolo. Acompanhe comigo os versículos 14, 15 e 20 do capítulo 20. Acompanhe comigo. 14 e 15 diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Agora pula lá para o versículo 20, que diz assim: De madrugada partiram para o deserto de Tecoa.
Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Quando dependemos de Deus, diante de uma situação absurdamente adversa, complicada, uma crise, a nação de Judá estava nesse momento dentro de uma crise. Humanamente falando, havia uma gigantesca impossibilidade de vencer o inimigo que estava vindo. Mas quando se depende de Deus, não falta consolo. Perceba que o versículo 12 que nós lemos, como eu já disse, é o final da oração do rei Josafá. Ele está em pânico, ele está apavorado, ele não sabe o que fazer. O final da oração diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aí, querido, vem palavra de consolo. Jaziel foi instrumento de consolo nesse momento para a nação, que são os versículos que acabamos de ler. Não tenham medo, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus, disse Jaziel. Você pode encontrar consolo, meu querido, minha querida, nas palavras de um amigo. Você pode encontrar consolo nas palavras do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Você pode encontrar consolo na palavra do líder da sua conexão de vida. Você pode encontrar consolo através daquela pessoa que te é próxima. Você pode encontrar consolo. Porque não falta consolo para quem depende de Deus. Deus usa pessoas no processo de consolação. Ele levanta Jaziel no meio da nação, no meio da assembleia reunida naquele momento. O povo é ajuntado, Josafá convoca uma assembleia, todos se juntam e ali o Senhor usa Jaziel para trazer uma palavra de consolo. A batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Puxa, que maravilha! Imagine, você está vivendo uma crise. Você está no meio de um problema, você está lá no olho do furacão. E aí você recebe uma palavra de consolo. Alguém que chega para você e te dá um conselho sábio. Alguém que diz para você o caminho que às vezes você não sabia nem o que fazer. E aí de repente você vê um caminho à sua frente porque alguém chega e te traz uma palavra de consolo. Alguém que te dá um norte, alguém que te traz uma palavra que traz alento ao seu coração, ainda que a situação não esteja resolvida, porque nesse momento que Jaziel é levantado e fala, a situação ainda não tinha sido resolvida, o inimigo ainda estava a caminho. Mas ouvir aquela palavra certamente trouxe grande consolação a toda a nação, trouxe grande consolo a todo o povo. Sabe, queridos, quando dependemos de Deus, não vai faltar consolo para o nosso coração, independente da crise na qual estejamos inseridos. Independente do problema, não vai faltar consolo para mim e para você. Quando se depende de Deus, em segundo lugar, não falta orientação. Veja o versículo 16, nós já o lemos. Vamos novamente para o versículo 16. Quando a palavra do Senhor diz: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Lembra do versículo base dessa mensagem que nós lemos aqui? O rei Josafá está atônito e certamente a nação de Judá igualmente. Ele chega a dizer que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. O final do verso 12, não sabemos o que fazer. Sabe aquela expressão barata tonta? Estão assim, desnorteados,
sem saber o que fazer, sem saber que passo dar, sem saber que direção tomar. Imagine o desespero. Chance zero. O inimigo está vindo e a chance de derrotá-lo é nenhuma, é nula. Mas, queridos, não falta orientação quando dependemos de Deus. Quando dependemos de Deus, não falta uma direção. E em várias situações da vida nós estamos assim. Há várias crises que nós enfrentamos muitas vezes que nós estamos assim. Há vários problemas, seja de ordem de relacionamento, seja trabalho, finanças, seja saúde. Nós lidamos com situações as mais diversas e que às vezes as crises vêm. Os problemas vêm. Jesus de Nazaré disse que nesse mundo nós teríamos aflições e as razões, os motivos, as circunstâncias, enfim, para que as aflições venham, são inúmeras. Mas não falta orientação quando se depende de Deus. Eles estavam sem saber o que fazer, mas aí o versículo 16 traz a orientação clara do Senhor. Olha só, agora vocês vão fazer isso, é o que o Senhor está dizendo. Vocês vão fazer isso. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, ainda mostra o posicionamento do próprio inimigo. Eles estão subindo, pela subida de Ziz. E vocês encontrarão com eles lá no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Orientação. Orientação. Quando se depende de Deus, nós temos orientação. Orientação não vai faltar quando dependemos de Deus. Agora, tem algo interessante que eu gostaria ainda de destacar aqui. Talvez cabe aqui um parêntese. É que diante do problema, diante dessa grave questão que se apresenta diante de Judá e do seu rei Josafá, você veja que a orientação não foi para que a nação de Judá e o seu rei se acovardassem, se aquietassem e cruzassem os braços e ficassem esperando para ver o que ia acontecer. Não. A orientação foi: vá à peleja. Vá à peleja. O Senhor sabia que Judá não poderia vencer aquela coalizão. E lógico, a própria nação de Judá também sabia disso. O rei Josafá certamente sabia disso. Certamente os seus conselheiros, os seus estrategistas de guerra, já sabendo quantos soldados estavam vindo e quantos soldados Judá dispunha, certamente eles já sabiam que, numericamente ali, era impossível vencer aquela batalha. Mas mesmo assim, a orientação que Deus dá é: vá à peleja. Vá ao encontro dos inimigos. Eles estão vindo na subida de Ziz e vocês vão encontrar com eles lá nas proximidades do deserto. Sabe? Na hora da crise, não é nos acovardar e cruzar os braços e ficar esperando para ver o que vai acontecer. Nós precisamos descruzar os braços e ter uma postura de ação. Ter uma postura de ação. Agora, lógico, não é uma ação com precipitação, não é uma ação de qualquer jeito, não é uma ação desordenada, descoordenada, não. É uma ação sob a orientação de Deus, porque orientação não falta. Deus tem orientação para dar. Ele usa pessoas para dar o consolo, ele usa pessoas para trazer orientação e certamente, dentro da orientação que recebemos do Senhor, nós podemos agir. A não ser que a orientação do Senhor seja: fique quietinho, não faça nada, porque Deus também pode dar esse tipo de orientação, dependendo do problema que estejamos vivendo.
Pode ser que o Senhor traga para mim e para você a palavra seguinte. Minha orientação para você é: sossega, cruza os braços e espera. Pode acontecer. Mas também pode acontecer como vemos no texto. E a orientação que Judá e o seu rei Josafá recebem é: vão à peleja, vão se encontrar com o inimigo, descruza os braços e encara o problema de frente. Sabe, queridos, a solução para muitos problemas às vezes é essa. É encarar o problema. Às vezes tem gente que está desempregado e continua desempregado porque não descruza os braços e não sai à luta à procura de um trabalho. É gente que tem competência, que tem qualificação, mas se posiciona numa postura cômoda e não vai à luta. Sabe? Às vezes você está vivendo um problema em família, uma crise familiar, e fica esperando para ver o que vai acontecer. Quando, na verdade, nós deveríamos estar numa ação em busca da solução para o problema que estamos vivendo dentro de casa. Não falta consolo para quem depende de Deus. Também não falta orientação para quem depende de Deus. E, em terceiro lugar, para quem depende de Deus, não falta provisão. Acompanhe comigo os versículos 24 e 25, aí do capítulo 20 de 2 Crônicas. Os versos 24 e 25 dizem assim: Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Que coisa extraordinária! Quando se depende de Deus, não falta provisão. Perceba. A nação de Judá se reúne numa assembleia, em jejum e oração, clama a Deus. O rei Josafá diz no texto que ele não sabia o que fazer, que eles não sabiam o que fazer, mas os olhos deles se voltavam para Deus. Quando Judá e a nação têm uma postura de humildade, de dependência do Senhor, começa o Senhor a agir, trazendo palavra de consolo ao coração de todos, trazendo orientação quanto ao que deveriam fazer diante da situação. E aí, em humildade diante de Deus e em obediência à orientação recebida, Josafá e o seu exército vão ao encontro do inimigo, vão à direção do adversário. E aí, queridos, eles viram uma cena que eu imagino que eles jamais pensaram que fossem contemplar. Eles veem o deserto, contemplam o deserto e só havia gente morta, cadáveres espalhados por todo aquele deserto. Eu imagino que eles ficaram embasbacados quando viram o deserto. O deserto, só cadáveres no chão. Ninguém escapou. E a palavra de Deus vai nos mostrar que daquelas 3 nações, 2 se voltaram contra uma e a derrotaram, destruíram, mataram todos. Depois essas 2 que sobraram, uma se voltou contra a outra e eles se aniquilaram. Eu imagino que Deus promoveu ali uma confusão entre eles, algum desentendimento, enfim. Eu sei que eles se conflitaram entre eles mesmos e acabaram se destruindo. O fato é que quando Josafá e o seu exército chegam, só corpos, só cadáveres.
Eu imagino aos milhares, todos mortos. E aí, queridos, eles se deparam com os adversários que vinham contra eles, todos mortos, e só isso já seria algo maravilhoso, porque você entendeu o contexto. Esse exército altamente numeroso está vindo na direção de Judá para varrer Judá do mapa, destruir com o povo de Deus. Se eles chegassem e se deparassem apenas com os corpos como eles se depararam, já era motivo para voltar para casa e festejar e agradecer a Deus para o resto da vida. Porque só isso já seria um livramento grandioso. Ah, mas não fica só por aí. O texto diz que entre os cadáveres havia uma grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Eles passaram 3 dias saqueando, pegando dos corpos, tirando tudo que estava ali. Esses objetos de valor, esses equipamentos, roupas. 3 dias saqueando, e o texto diz que ainda era muita coisa. Era mais do que o que eles conseguiam levar. O que isso ensina para mim e para você, querido? O que ensina para mim e para você é que quando se depende de Deus, não falta provisão. Porque Deus é o Deus de toda provisão. Na verdade, essa bênção dos bens materiais que Judá e Josafá, o seu rei, adquirem, é uma prova de que o Senhor está com eles. E o Senhor os abençoa porque eles resolveram depender de Deus. Porque eles resolveram depender de Deus, porque eles resolveram buscar ao Senhor, porque eles resolveram buscar o Senhor os deu consolo, acalmou o coração de todo mundo. O Senhor lhes deu orientação, porque não sabiam nem o que fazer, e agora tem uma palavra de orientação certa, direcionada. E aí, queridos, o Senhor, para mostrar que Ele é Deus e que Ele está com o seu povo, e para mostrar que Ele deu livramento e ainda presenteia o seu povo por causa da dependência, por causa da manifestação de dependência, é como se Deus estivesse falando, olha, preparei esse presente para vocês, porque vocês resolveram depender de mim, porque vocês resolveram se humilhar na minha presença, agora eu tanto livro vocês dessa crise, como também presenteio vocês de forma absurdamente abundante. Que coisa extraordinária! Quando dependemos de Deus não falta provisão. Eu quero dizer para você que está me vendo agora, nós estamos vivendo uma crise, sim estamos. E existe uma perspectiva bastante negativa, fala-se de um colapso econômico. Na verdade, micro e pequenas empresas já estão quebrando nesse momento dessa crise que várias nações do mundo estão enfrentando, e inclusive nós aqui no Brasil. Há uma crise e fala-se num colapso, uma grande depressão pode estar mesmo a caminho. Mas, querido, ainda que entremos nela, eu quero dizer para você que me ouve nesse momento, que me vê. Eu quero dizer para você que precisamos depender de Deus, porque se dependermos firmemente, se decidirmos de todo o nosso coração depender de Deus, certamente não faltará a provisão, certamente não faltará o sustento, e certamente o Senhor vai nos abençoar com abundância, e será mais do que o que a gente pode imaginar. Porque veja que coisa linda, o Senhor abençoa Judá e o seu rei com muito mais do que eles imaginavam. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou cremos. E é o que acontece. Ele abençoa a nação, como eu disse agora há pouco, se eles tivessem apenas visto os corpos,
de todo mundo ali morto, caído no chão, e voltasse para casa, já estaria de grande tamanho, já seria maravilhoso. Mas o Senhor faz mais do que isso. Ele presenteia o seu povo com riquezas, porque eles confiaram no Senhor. Ah, querido, se você e eu confiarmos em Deus, Ele vai nos dar muitos presentes. Ele vai dar provisões. Ele vai fazer mais do que imaginamos. Nós precisamos crer nisso. Precisamos entender isso de todo o nosso coração e precisamos crer nisso. É como se a bênção material revelasse a bênção espiritual. O livramento aconteceu de uma forma miraculosa, milagrosa. E como sinal dessa bênção, estavam ali os presentes. Entre os cadáveres, grande quantidade de equipamentos, roupas, objetos de valor, e em grande quantidade. Quando se depende de Deus, Deus recompensa. O Senhor premiou o rei e seu povo com uma quantidade imensa de provisões. Deus recompensa aqueles que dependem dele. Dependamos de Deus. Dependamos do Senhor, pois não faltará consolo, não faltará orientação, não faltará muitas provisões. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, te somos gratos por tua palavra. Tua palavra nos ensina o quão maravilhoso é quando temos diante do Senhor não uma atitude de buscar independência, mas pelo contrário, depender totalmente do Senhor. E foi essa postura que o rei Josafá teve junto com a nação de Judá. Eles se colocaram em plena dependência do Senhor, e porque dependeram do Senhor, não lhes faltou em nada o consolo, a orientação e a provisão. Meu Deus, as pessoas que me assistem agora, que o Senhor visite-as nas suas crises assim, trazendo uma palavra de consolo ao coração, usando pessoas para isso, trazendo ao Senhor uma palavra de orientação, mostrando o caminho a ser seguido. E, meu Deus, aqueles que dependerem totalmente do Senhor, premia-os com presentes de provisão, mostrando que o Senhor é Deus na vida do teu povo e que o Senhor sustenta e guarda os teus filhos. No nome de Jesus, sustenta-nos nesse momento de crise e guarda-nos para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa celebração Nova Vida. Que essa palavra tenha edificado a sua vida. Foi muito bom adorar com todos vocês. Lembrando para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Siga a gente também no nosso Instagram, no nosso Facebook, aqui mesmo no YouTube. E é isso. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Até mais! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre cada família, sobre cada lar, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e por todo sempre. Amém.